A gente reclama muito do poder público, cobra mais ações para a cidade, mas será que também estamos dando a nossa contribuição para fazer uma cidade um lugar melhor? O seu Josué é morador aqui de Fortaleza, ele está. Todo dia acorda bem cedinho para regar as palmeiras do canteiro central de uma avenida pertinho de onde ele mora, no bairro Água Fria. A iniciativa não rende ao seu Josué nem um centavo, nem fama, nem qualquer tipo de regalia, mas dá uma coisa que não tem preço: a sensação gratificante de saber que não está de braços cruzados para deixar Fortaleza um pouco melhor. Eu comecei há aproximadamente 8 a 10 anos, porque eu passava na rua Firmino Rocha Aguiar e via as plantas morrerem por falta d'água. Então aquilo, como eu gosto de planta, e para mim era muito triste vê-las morrer por falta d'água. Então eu comecei a regá-las pela manhã antes da caminhada. Quando eu vejo nascer uma folha nova, uma palmeira, uma palha nova da palmeira, fico muito feliz porque eu acho que estou contribuindo para a natureza ficar mais bonita, embelezar a rua. E também eu acho que quando uma planta a mais, é menos calor para a cidade e para a rua. Essa é a minha sensação. A sensação de satisfação por ter feito isso. Creio que salvei algumas. Algumas morreram, mas eu consegui salvá-las, algumas. Minha família apoia, minha família gosta muito e me incentiva a fazer o que eu estou fazendo. Eu espero da cidade que o povo tenha mais zelo e mais amor pelas plantas. Porque uma cidade sem plantas, para mim é uma cidade morta, que não tem vida. Então as plantas dão vida à cidade, embelezam, melhora o clima. E se cada um cuidasse mais das plantas, mais dedicação, talvez a cidade fosse mais arborizada e melhor de se viver. Rapaz, se todo cidadão exercesse essa função, Fortaleza seria bela, seria mais bela do que o que está, né? Ele está fazendo uma grande missão, cuidar da natureza, isso é de grande importância. Eu pretendo, enquanto eu tiver força suficiente e disposição, a saúde permitir, eu vou fazer isso independente. Enquanto não aparecer ninguém da prefeitura para fazer o serviço, o que eu puder fazer eu faço, enquanto força eu tiver. Se tivesse mais seu Josués aqui em Fortaleza. Tem. Só que eles precisam ser de alguma forma orientados e convidados para esse processo, né? Motivados para esse processo. Porque muitas vezes tem gente que acha até que eu não posso fazer isso, não posso porque não tenho capacidade para isso. Mas é porque é proibido, eu não posso. Sabe aquela coisa que você só precisa despertar a fagulha e está ali só esperando, só uma centelhazinha e a chama nasce? E essa cena que a gente viu aí da iniciativa do seu Josué, acho que ela fala muito dessa relação do pertencimento das pessoas com o lugar onde elas vivem. Isso também é muito importante quando se pensa esse planejamento, né? É importantíssimo. No programa Minha Casa Minha Vida, um dos grandes problemas nossos é educar as pessoas a morarem. Recebem a casa, claro, não é de graça, vão pagar, mas é muito subsidiado. Mas é dever dos assistentes sociais da prefeitura mostrar ações de cidadania, ou seja, cuide da sua calçada. Viver em comunidade. A calçada é sua, a rua é sua. Limpe sua calçada, limpe sua rua, coloque seu lixo no lugar certo, né? Mantenha o seu entorno limpo. Porque as pessoas acham que da porta para dentro de casa é dela, da porta para fora não tem dono, né? Essa é a nossa mentalidade. Às vezes até me incomoda um pouco que ver o garis da prefeitura fazendo a capinação em calçadas, em ruas, em que aquele serviço poderia ser feito pelo próprio morador, né, na frente da sua casa. Cuidasse pelo menos da frente da sua casa e evitasse que aquele serviço pudesse ser feito de outra forma. Uma das razões lá em Xaramubim de nós termos atacado primeiro as pequenas coisas e não as grandes coisas foi essa, porque são exatamente essas pequenas coisas que de alguma forma tiram o prazer de viver numa cidade.
tá certo? É a questão das calçadas, é a questão da arborização, é a questão desse trânsito que ele é violento porque ele desrespeita o cidadão. E atacando essas pequenas coisas e conseguindo pequenas conquistas, nós iríamos de alguma forma gerar essa dinâmica e essa relação melhor do cidadão com a cidade. De orgulho, né? Como você já falou, de pertencimento, de tal forma que eles começam a acreditar, puxa vida, é possível mudar esse contexto, é possível mudar essa realidade. A gente fazer isso com um grande planejamento urbano, ele demanda muito tempo. E essas pequenas coisas precisam ser atacadas de imediato, porque elas também dão resultados imediatos. Né? E elas conseguem criar esse novo sentimento e essa nova percepção da relação do cidadão com a sua cidade. Né? Não é só uma relação de coadjuvante nesse processo, mas uma relação onde ele começa a se sentir chamado a ser protagonista. Né? Então, foi exatamente por aí que a gente começou lá em Xaramubim, e que eu acredito que está dando certo. Gente, a gente falou desses cases aí do interior, em que se acredita ser mais fácil pelas próprias dimensões da cidade, mas a gente está no último bloco da participação de vocês e não há como não tratar de Fortaleza aí nessa questão do planejamento. Vocês acham que pelas dimensões que Fortaleza já tem, pelos problemas sociais que tem, ainda é possível se planejar? Existe um projeto da atual gestão chamado Fortaleza 2040, está em processo de elaboração, o projeto deve ser apresentado no ano que vem. O que é que vocês acreditam que deve constar nesse planejamento para Fortaleza 2040 e se vocês são otimistas em relação a isso? Eu sou otimista desde que a gente participe. O problema é que até agora esse 2040 não passou pela gente. E você é o presidente do sindicato da Construção Civil. Né? Eu não fui chamado para participar. Se é que ele está sendo executado, a gente não foi chamado ainda para participar. Se ele tiver participação, acreditamos plenamente, porque ele vai ter as demandas de todos os bairros. Né? Como é que eu vou saber a demanda de um bairro tal se eu não fui consultado? Né? Então, eu acredito plenamente no planejamento, e nós temos que planejar Fortaleza. Foi uma demanda, o prefeito teve com a gente, o Roberto Cláudio ainda candidato, teve com a gente na FIEC, e nós imploramos para que fosse feito um planejamento de longo prazo para Fortaleza. Fortaleza está um caos, né? Com demandas sociais enormes. Fortaleza hoje tem 640 favelas. É um negócio assim calamitoso, né? Nós precisamos combater isso, as praças de Fortaleza, né? Os espaços públicos, né? É uma demanda muito grande e tem que ser uma política do Estado, não é a política de um governo só. E tem uma coisa muito importante, na minha opinião, é o seguinte: se o prefeito, qualquer prefeito, inclusive de Fortaleza, não tiver a coragem necessária para contrariar alguns poucos, em benefício do interesse coletivo de todos, o interesse comum, ou pelo menos da grandíssima maioria, a coisa não anda em hipótese alguma. É tanto que lá em Xaramubim, e isso vale aqui para Fortaleza, já que você está pontuando isso, Fortaleza, eu deixei bem claro em todas as entrevistas que dei, em todos os momentos que eu tive com a população, de que, seguinte, interesses serão contrariados. Por quê? Porque fizeram apropriações indevidas e vão ter que recuar, vão ter que abrir mão, tá certo? Então, se a tônica for eleitoreira sempre, ela será demagógica. E os espaços que hoje estão ocupados irregularmente não serão retirados. Aí a gente vê vereador, por exemplo, que vai para reclamar de viaduto, eu não vou nominar ninguém aqui que eu não sou louco, mas vai para reclamar de viaduto, vai para, de alguma forma, apoiar Black Bloc na rua, como ontem a gente viu isso, mas não vai pleitear a retirada das pessoas que estão invadindo a APA da Lagoa do Papicu. Isso. Peraí, vamos ter pelo menos um pouco de coerência, um pouco de bom senso e coerência. É para todos. Quando se fala de todos, nós estamos falando de pobres e ricos, indistintamente. Então, inevitável, vai se ter que contrariar os interesses de alguns, sejam eles pobres ou ricos. Está ocupando uma praça, ela vai ter que ser desocupada. Acabou, a praça é necessária. E está provado, do ponto de vista urbanístico, biológico, social, de que ela cumpre um papel muito importante para a vida. Por isso é que eu distingo morar de viver. Morar é só uma das funções de quando você fala viver.
que eu, particularmente, quando as pessoas me perguntam, por que você está me envolvendo tanto nessas questões se você trabalha com o mercado imobiliário? Exatamente por isso. Porque de que adianta nós aqui, eu com o Andrezinho, que representa incorporadores e construtoras, construímos os melhores imóveis para se morar numa cidade que as pessoas não querem mais viver. E aí estão pegando o seu dinheiro e gastando em Miami. Investindo em Miami, investindo em Orlando. É exatamente por isso que eu nunca aceitei nenhum convite, e foram inúmeros, de ir vender imóvel em Miami e Orlando. Porque eu vou estar ajudando um processo de evasão, de divisas de pessoas talentosas que podem contribuir muito para essa cidade. Então, nós precisamos de uma cidade melhor para viver. Para morar, a turma aqui da construção civil e a turma do mercado imobiliário já está cumprindo bem esse papel e faz realmente produtos excepcionais para se morar. Para se viver, a gente precisa do poder público. Gente, nosso bloco está chegando ao fim. A gente tem aí 1 minutinho e meio para as considerações finais de vocês. O recado que vocês gostariam de deixar aqui no Movimento Urbano em relação a essa questão do planejamento e do futuro de Fortaleza. Eu conclamaria as pessoas a participarem, né? A realmente pressionar o serviço público por políticas de Estado, né, que visem o bem comum. As pessoas não ficarem submissas ao poder público, e sim os gestores públicos são empregados da população. Então, eles atenderem a demanda que a gente está precisando. E planejamento médio e longo prazo. Coisa que nós precisamos fazer urgente em Fortaleza e coisa que nós vamos fazer em São Gonçalo, porque ainda dá tempo de salvar São Gonçalo. Calma. Existe uma descrença por parte das pessoas de se elas serão ouvidas, se as suas ideias serão prestigiadas. Eu diria para você que eu tive uma grata surpresa, e eu considero surpresa, porque esse não é o senso comum, ou não é a ordem, digamos assim, quando nós interagimos com a CEINFRA aqui de Fortaleza, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, na elaboração do Plano Diretor Cicloviário. Ótimo. Ela abriu esse espaço para ouvir. Samuel Dias está de parabéns, eu quero aqui, pontuar esse aspecto. Samuel está de parabéns porque numa decisão dele, diante de uma plenária, ou seja, diante de um auditório, ele disse, vamos dar sim o tempo que vocês precisam. Quanto tempo vocês precisam? 15 dias está bom? 15 dias é o suficiente. E deu esse espaço, ouviu as propostas, recebeu as propostas e, mais importante, acatou várias delas. E as que não puderam ser acatadas, deu o feedback, dizendo do porquê que não podiam ser acatadas, em uma outra reunião também, uma reunião coletiva, onde todos lá, os movimentos estavam participando. Isso é construção de uma cidade onde todos se sentem partícipes. Isso. Ok, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre, tem sempre assunto aqui pra gente conversar. É só a gente tá certo.